Antes de convidar o professor Alexandre a vir à tribuna, gostaria de rapidamente fazer uma breve apresentação. Alexandre Assis Tomporowski possui graduação em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina em 2003, mestrado em 2006 e doutorado em 2013 em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sua atuação concentra-se nas áreas de História Social, Imigrações, História do Trabalho e História do Contestado. É professor permanente do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e de diversos cursos de graduação da Universidade do Contestado, onde também coordena o Núcleo de Pesquisa em História. É membro do Grupo de Investigação sobre o Movimento do Contestado, que reúne pesquisadores de várias instituições brasileiras e possui certificação junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Atuou como professor visitante na Universidade Castilla-La Mancha, em Ciudad Real, na Espanha, 2017-2018, onde desenvolveu o projeto de pesquisa de estágio pós-doutoral acerca do patrimônio agrário da região de La Mancha e do território do Contestado. Essas informações, professor Alexandre, nós coletamos no seu currículo Lattes. Então, gostaria de convidar o senhor, nesse momento, a fazer uso da tribuna. Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, cumprimento o Coronel Mário, em seu nome todos os vereadores e vereadoras presentes, todo o público. Agradeço imensamente o convite para estar aqui e falar um pouco sobre o contestado. Gostaria de parabenizá-los, inclusive, pela aprovação da lei que estabeleceu a Semana do Contestado, por essa iniciativa, né, recentemente apresentada pelo Coronel Mário. De fato, o ensino escolar do contestado é um instrumento fundamental para a construção do sentimento positivo entre os nossos jovens em relação à nossa região. Ao final da minha fala, eu toco nessa questão e já me coloco à disposição para o que for necessário, né? Convido já de antemão, amanhã pela manhã, a Secretaria Municipal de Educação me fez um convite para fazer uma palestra que será mais extensa do que essa fala no Colégio Haroldo Carvalho, pela manhã, entre 8h30 e 11h30. Será uma palestra mais extensa, abordarei, né, minuciosamente as principais questões relacionadas ao contestado. Bom, o que eu preparei foi uma fala que tenta fazer um pequeno resumo do que foi o movimento do contestado e, ao final, eu tento indicar as potencialidades do movimento, da história do contestado, enquanto, inclusive, um instrumento de desenvolvimento para a nossa região, tá? Bom, o título da palestra, o contestado, novos olhares e velhos problemas. De fato, nas últimas décadas, na verdade, surgiram novas pesquisas e novos, portanto, olhares sobre o contestado. Durante muito tempo, acreditou-se ou disseminou-se a ideia de que as pessoas que lutaram no contestado seriam jagunços ou fanáticos, né? É muito comum localizarmos essas referências à Guerra dos Jagunços ou à Guerra dos Fanáticos. O que as novas pesquisas mostraram é que eles não eram nem jagunços nem fanáticos, né? Um jagunço é um pistoleiro pago por alguém para matar outra pessoa. Os rebeldes do contestado não faziam isso. Da mesma forma, não eram fanáticos. Havia um elemento religioso importantíssimo dentro do movimento, mas de forma alguma eles estavam fanatizados. A ideia de fanatismo traz consigo a ideia de irracionalidade. E o movimento, em todos os momentos, apresenta um conjunto de ações movimentadas ou moldadas por uma ação racional dos rebeldes. Então, vou pedir para o Daniel me ajudar com a passagem lá dos slides para mais ou menos acompanhar. Bom, para nós entendermos o que foi a Guerra do Contestado, afinal de contas, é necessário entender como era a vida nessa região antes da guerra, né? Em história, sempre é necessário você dar um passo atrás para entender como as coisas ocorreram ao longo do processo. Então, é necessário entender quem era a população que vivia aqui antes da guerra. É muito comum nós localizarmos referências à importância da imigração para a nossa região, mas a população que habitava esse território antes dos imigrantes foram os atores principais desse movimento, né? Que nós genericamente chamamos de caboclos. Os caboclos, durante muito tempo, foram definidos por um elemento racial, né? Eles seriam pessoas como resultado de uma relação, de uma mistura étnica, de uma miscigenação entre negros, indígenas e uma pitadinha de imigrantes, né? O que se interpreta hoje é que não há mais uma análise racial em relação ao caboclo. O caboclo é lido a partir das suas práticas socioculturais. O que significa isso? Você vai encontrar um polonês no alto da serra que tem práticas sociais e culturais de um caboclo.
é a ideia da autodefinição. Muitas pessoas não aparentam ser um caboclo, como nós imaginaríamos no passado, mas elas têm essas práticas e, portanto, são. E algumas dessas práticas elas eram fundamentais na definição da vida daquelas pessoas. A agricultura, como de fato até hoje é um elemento importantíssimo para a manutenção, né, da vida nessa região, ela era realizada na forma de subsistência, ou seja, as pessoas cultivavam nas suas casas, nas suas propriedades, o que era necessário para a sua vida, né, para se abastecer do mínimo necessário. Os excedentes eram trocados na bodega mais próxima, né, pelo que lhes faltava, pólvora, cachaça, coisas fundamentais para a vida naquele período. A criação comunal de animais era um elemento importantíssimo para a vida daquelas pessoas. No Paraná, isso é chamado de faxinal, talvez vocês já tenham ouvido falar. Por que isso era importante? Porque os vizinhos, e esses elementos eu acho que são importantes de serem retomados, os vizinhos numa comunidade eles precisavam colaborar, né, se autoajudar. O autoauxílio, o auxílio mútuo era fundamental para a vida daquelas pessoas. E isso demonstrava um alto nível de confiança entre os indivíduos também. As pessoas não marcavam os animais para criá-los juntos, elas confiavam nos seus vizinhos que ninguém ia, né, passar perna um no outro. A erva mate, como também até hoje é uma riqueza fundamental para a nossa região, ela foi explorada durante muito tempo, né, inicialmente pelos indígenas e depois pelos caboclos e pelos grupos que aqui estiveram. Era fundamental também como prática sociocultural. O fazer erva, né, aquele ritual, é praticamente um ritual realizado na mata, nos meses mais cruéis do inverno, é também um tipo de conhecimento que pode ser visto, pensado como um patrimônio da nossa região, um patrimônio que é hoje dito como intangível ou imaterial. A própria Unesco reconhece esse tipo de patrimônio e é possível tombá-lo, inclusive, uma tradição religiosa, como eu falarei mais adiante, do João Maria, ou mesmo as técnicas de produção, as técnicas antigas de produção da erva mate. O pichirum era uma outra prática necessária e fundamental para a vida daquelas pessoas. Quem já ouviu falar nessa expressão? Os historiadores não vai. Ah, legal, é muito conhecido. É um mutirão, né? Um auxílio mútuo costumeiramente utilizado na agricultura. Mais uma vez, isso congregava os vizinhos, isso gerava um sentimento de confiança entre eles. Eles necessariamente tinham que retribuir a visita para a realização do trabalho. Isso conectava as pessoas numa ampla região, o que era chamado à época de um bairro rural. Ou seja, as pessoas viviam a 8, 10 quilômetros de distância, mas elas se encontravam o tempo todo, elas compartilhavam as relações de trabalho, elas compartilhavam as relações festivas, as suas tradições religiosas e assim por diante. Ou seja, claro que havia conflitos, né? A historiografia demonstra isso claramente, havia uma conflitividade muito grande na região. Mas me parece interessante destacar a presença dessas relações amistosas e colaborativas entre as pessoas. E a tradição de João Maria, que é algo, se for pensado, por exemplo, como um patrimônio intangível, é de fundamental importância. Recentemente, uma colega, professora da Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, publicou um texto, ele vai sair num livro que nós organizamos dentro de algumas semanas, e ela fez um rastreamento nos estados de Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, dos locais chamados locais de memória ou locais de devoção de São João Maria. E é impressionante o número, são centenas de locais, desde São Paulo até o Uruguai, praticamente, em que a tradição de São João Maria é reconhecida, é respeitada, os pocinhos, as cruzes que brotaram, a mesma prática, o batismo nas águas santas. Então, essa é uma tradição religiosa de fundamental importância, não apenas aqui, né? E eu vou mostrar mais adiante que ela, na verdade, transcendeu, inclusive, o nosso continente. É muito interessante a história do João Maria e tudo o que ocorreu. Se o Daniel puder passar agora, por favor. Bom, o caminho de tropas, pode passar isso, obrigado. Outro processo, né, fundamental para a nossa região, ele foi aberto em 1728, e ele funcionou mais ou menos até 1910, quando a ferrovia passou a funcionar. Vocês podem ver que não havia um único caminho, mas um principal que passava mais ou menos aqui pela nossa região, e ao longo desse caminho, bom, qual que era a lógica, né? Os tropeiros desciam desde São Paulo, iam até o interior do Rio Grande do Sul, reuniam o gado que vivia, né, solto na natureza, tangiam esse gado até Sorocaba para uma feira muito grande que tinha lá de comercialização desses animais. Ao longo desse caminho surgiram locais de pouso, fazendas de invernada, municípios, e todo o desenvolvimento, em grande medida, dessa região, ou a ocupação, pelo menos, se deu em torno desse eixo principal. E uma série de... É como se fosse uma autoestrada daquele período, né? Então, isso mostra que havia uma intensa circulação de pessoas por essa região também. Desconstrói um pouco a ideia de que era uma área, uma região isolada do mundo. Isso precisa ser desconstruído. As ferrovias já eram conhecidas pelos nossos caboclos no século XIX, já havia ferrovias na região de Rio Negro, por exemplo, né? E as informações circulavam intensamente por todo esse caminho.
Ok? Bom, aí eu vou falar mais especificamente da tradição do São João Maria. Essas fotos são muito conhecidas, né? Esse São João, o João Maria de Agostinho, o profeta, e esse seguinte agora, o João Maria de Jesus, certo? Todos já viram essas duas imagens? Sim. Elas são a mesma imagem. Quer dizer, a mesma imagem não. Elas foram coletadas, essas imagens, no mesmo momento. É o mesmo monge. Por que nós sabemos disso? Na passagem do primeiro monge, e houve mais de um, não existia a tecnologia da fotografia disponível na região. Então, esse foi o segundo monge que passou por aqui. Se você puder voltar, dá para perceber que ele está sentado numa foto e levantou na outra. A qualidade da segunda não está muito boa, né? Mas pode passar para outra, é o mesmo momento, o mesmo contexto da foto. Bom, o que nós sabíamos sobre o João Maria? Desculpem. Bom, é um santo popular, não reconhecido oficialmente, mas que é de grande devoção nessa região. Nas visitas para fazer entrevistas no interior, todas as pessoas, os idosos especialmente, têm uma devoção assim incontestável pelo João Maria. Mas o que se sabia dele até alguns anos atrás é que ele tinha desaparecido no Rio Grande do Sul e acabou. Um historiador do Rio Grande do Sul também, o Alexandre Carlsburg, desenvolveu uma pesquisa interessantíssima, reconstruiu toda a trajetória do João Maria e descobriu-se que, na verdade, ele morreu nos Estados Unidos, o nosso João Maria que passou por aqui. Se o Daniel puder passar agora, tem um mapinha, eu acho, na sequência. Já vai para o mapa e depois você volta para essa. Isso, obrigado. Essa é a trajetória do João Maria. Ele era um italiano, ele era um seminarista na Itália. Ele, por diversas razões, ele inicia um processo de peregrinação e da Espanha ele vem para a América Latina. Ele chega à Venezuela, adentra a Amazônia, faz todo esse trajeto que está destacado no mapa, para no Rio de Janeiro e chega a Sorocaba, que, como nós vimos antes, rapidamente, era o ponto final do caminho de tropas. Chegando a Sorocaba, foi como se toda essa autoestrada para o sul se abrisse e ele começa a circular por essa região. Depois ele sobe novamente pela América Latina, passa pelo Chile, traduz a Bíblia do latim para o espanhol, passa por Cuba, pelo México, Cuba, e depois chega a Nova York, nos Estados Unidos, onde, agora sim, aquela foto, se você puder colocar a anterior. Ótimo. Esse é o nosso João Maria. Essa foto foi tirada em 1861, no Porto, em Nova York, quando ele chegou lá. Como é que nós sabemos que é ele, de fato, apesar da diferença na imagem? Na aparência, ele tem o que se chamava, na época, um aleijão na mão esquerda. Ele tinha uma deficiência física. E, como ele era italiano, em todos os locais por onde ele passava, ele tinha que se apresentar na delegacia ou na prefeitura e falar: eu estou aqui, sou um imigrante, vou ficar um tempo. E eles registravam. João Maria de Agostinho, que tem um aleijão na mão esquerda. Quando o historiador encontrou essa foto, imagina a emoção que ele teve, porque ele percebeu, ele conseguiu demonstrar, provar que o nosso João Maria, na verdade, esteve lá nos Estados Unidos. E ele vai morrer mais tarde, se você puder botar o mapa outra vez. Obrigado. Se você puder voltar no mapa. Isso, ele morre. Opa, isso, agora sim. Lá naquela cruzinha no lado esquerdo, logo embaixo dos Estados Unidos, no estado chamado Novo México, numa cidadezinha chamada Messias. Esse historiador, Alex Carlsburg, esteve lá alguns meses atrás. Eles estão finalizando um documentário que tem passagens aqui na nossa região e que conta a trajetória do João Maria. Então, tanto essa tradição como a própria história do contestado não são mais hoje vistos como temas regionais. São de fundamental importância para a região, mas eles são vistos como temas nacionais ou até de análise internacional, em função da importância histórica que teve. Se você puder continuar. Certo? Resumindo os ensinamentos, que tem aqueles ditados do João Maria, não tem que a avó sabe, etc, etc. Isso foi coletado na memória por um historiador chamado Euclides Filipe, um memorialista, e pode-se perceber que, por esses ensinamentos, que os traços principais do discurso dele era o discurso humanitário. Então, as pessoas diziam assim: o João Maria falava para minha avó que não era para matar os bugre, que eram os índios, né? Ou seja, era para ter uma relação amistosa com os diferentes, com os indígenas. Um elemento ecológico ou ambiental, no sentido de proteção da natureza. Né? Então, não descasque a cintura das árvores, que elas vão sofrer. Se você precisa, corte a árvore e não deixe que elas sofram. E um discurso anticapitalista, no sentido de que ele condenava as relações que envolviam moeda. Ele dizia que as pessoas tinham que cooperar e trocar trabalho, ajuda, recursos, mas não necessariamente a moeda. Né? Isso deturpava a relação entre as pessoas, era essa a crítica principal dele. Bom, avançando um pouco, como vocês sabem também, houve nessa região a presença das empresas estrangeiras. Se puder passar mais um, tem um mapa ali da ferrovia. Esse é o mapa que mostra a presença da ferrovia no território catarinense. Ela entra lá em União da Vitória, sai em Marcelino Ramos, são 382 quilômetros de extensão. Há uma seção enorme de terras, que chega mais ou menos aos 9 quilômetros em média. Então, é uma quantidade de terras interminável, praticamente, que o governo brasileiro cede a essas empresas internacionais.
Havia a expectativa que essas terras eram desabitadas, eram despovoadas, mas aqui havia milhares de caboclos morando, imigrantes acaboclados também que viviam já nessa região. Bom, essa empresa, para ampliar, né, a extração dos seus lucros, ela criou também uma subsidiária, que era a Lumber Company, instalada aqui em Três Barras, que tinha por objetivo serrar toda a madeira e colonizar as terras que sobrariam com imigrantes europeus. Provavelmente muitos de nós aqui somos resultado desse processo, a nossa presença nessa região. Certo, a Lumber atua durante décadas na região, nós sabemos dos impactos ambientais, né? Há muitos estudos sobre os impactos sociais, humanos e assim por diante. Bom, chegando próximo, de fato, ao estopim do conflito, é importante entender que não houve uma única causa, uma única motivação para a Guerra do Contestado. Foram inúmeros, né, processos que se articularam em um determinado momento, e isso acabou eclodindo num conflito muito violento. Mas a presença dessas companhias e a colaboração dos governos locais e dos coronéis da região, né, que atuavam por aqui e tinham uma relação muito próxima com essas empresas, gerou um sentimento de injustiça entre a população local. Isso era inquestionável. Mas um outro ponto que é importante destacar é que, em momento algum, eles se rebelaram. O que os caboclos fizeram foi resistir em nome da defesa do seu modo de vida, que é aquele que eu rapidamente apresentei no início. Chegou o momento que eles não tinham mais como resistir sem reagir, né? Porque gerou, em última instância, ocorreu um bombardeio do local onde eles estavam e não havia outra possibilidade, a não ser, ao longo do processo, partir para a iniciativa, inclusive. Se você puder avançar lá, Daniel, por favor. Bom, a guerra. Nós temos esse contexto, então, de fundo, né, com esses elementos todos, e aparece na região o chamado monge, né, o monge José Maria. Todo mundo sabia que o monge José Maria não era o João Maria o Santo. Ele era um curandeiro que se tornou muito famoso na região em função de ter curado a esposa de um importante fazendeiro da região de Campos Novos, e ele se torna uma pessoa muito reconhecida e procurada pelas pessoas pobres que queriam algum tipo de tratamento. Acelerando um pouco a história, ele acaba sendo convidado para uma festa em Taquarussu, que era uma localidade no município de Curitibanos, e essa festa foi muito mal vista pelas lideranças políticas locais, como se fosse alguma armação para desequilibrar o controle político que, na época, o coronel Albuquerque tinha sobre curitibanos. Há um contato do coronel Albuquerque com o coronel Vidal Ramos, na ocasião, governador de Santa Catarina, ele destaca uma tropa para ir ao encalço do José Maria, que acaba saindo da região onde ele estava, em Curitibanos, e atravessando lá para a região do Irani, que é muito referenciada na história do contestado. Aqui tem um ponto que é o seguinte: durante muito tempo se acreditou e disseminou a ideia de que a Guerra do Contestado foi uma luta entre Paraná e Santa Catarina. Não foi, né? Houve uma disputa, inclusive judicial, no Supremo Tribunal Federal, mas eles jamais entraram em vias de fato oficialmente em torno dessa terra. O que acontece é que havia uma tensão muito grande na região exatamente nesse momento. Santa Catarina e Paraná estavam numa tensão elevada, e esse monge ele atravessa, o José Maria, esse curandeiro, ele atravessa da região de Curitibanos para o Irani. Ou seja, ele atravessou a região que estava sob contestação, era um campo minado. Rapidamente, no Paraná, isso é lido como uma invasão. O que eles imaginaram? Uma teoria da conspiração. Esse monge estava nas terras do coronel Albuquerque, agora vai para o Paraná, ele vai gerar um conflito e vai obrigar o governo federal a intervir, porque o Supremo Tribunal Federal já havia dado ganho de causa a Santa Catarina. Bom, é uma confusão enorme, e o resultado é que aumenta a tensão e o Paraná destaca uma tropa para ir ao encalço do José Maria. Ele passa a ser perseguido pelo lado do Paraná. É uma tropa enorme, são 400 soldados, que são, naquela época, um contingente gigantesco, destacados de Curitiba até a região onde estava o monge. Ao final, ocorre a Batalha do Irani, de fato, que é uma batalha em que os sertanejos acabam vencendo, em certo sentido, as tropas que foram ao seu encalço. O que, de fato, contribui para o processo seguinte é que o José Maria morre, e isso gera uma consternação na população da região. Isso, em certo sentido, martirizou ele. Então, todo o processo religioso, que é quase um cimento que vai unir as pessoas depois, é resultado de uma memória relacionada ao João Maria e um processo em que essa memória se mescla com o José Maria. Ao longo de um ano, as pessoas estão, e é daí que vem a expressão que o movimento é messiânico, estão à espera do retorno. O messianismo é isso, é a espera do retorno do Messias que irá nos salvar. E eles, de fato, eles estão aguardando, porque supostamente o José Maria teria dito que ele retornaria do mundo dos mortos. E aí é um terreno pantanoso, as pessoas podem pensar, nossa, mas que bobagem.
mas eles operavam dentro do universo cultural do cristianismo, né? No cristianismo, a ressurreição é um elemento básico, fundamental. Então, eles não estavam operando fora do universo cultural deles. Mas, de fato, isso gerou uma expectativa religiosa e aumento do misticismo entre aquelas pessoas. Rapidamente não, depois de um ano ocorrida a Batalha do Irani, surge a notícia de que o monge vai voltar. Uma menina teria sonhado, né? Ela recebeu uma mensagem que o monge retornaria para Taquarussu, local onde ocorrera a primeira reunião do monge, né, um ano antes. Nesse momento, ir a Taquarussu não era uma coisa simples, né? Significava desafiar todas as autoridades políticas da época e colocar sua própria vida em risco. E centenas de pessoas abandonaram as suas propriedades e foram porque elas acreditavam, de fato, que o monge retornaria. Bom, isso evidentemente despertou a ira, né, do coronel Buquerque, lá em Curitibanos. Ocorre uma articulação de tropas federais e estaduais e um ataque a Taquarussu. O que fica claro é que o reduto não resistiria, né? Ele seria reiteradamente atacado, e eles resolvem se deslocar para um outro local, que é o reduto de Caraguatá. Se o Daniel puder passar, tem um mapa com os redutos que é muito interessante. Mais uma, por favor. Esse é um mapa com a localização dos principais redutos rebeldes no Estado, né, na região do Contestado. Ele está num livro chamado Lideranças do Contestado, do professor Paulo Pena Machado. Então, nós temos ali os redutos pela denominação dos líderes, né? Aqui em Canoinhas, o Bonifácio Papudo, que é referenciado naquela pintura lá no fundo, né? A sua rendição, tinha um dos redutos. Bom, Caraguatá, que está ali mais ou menos no meio do mapa, desculpe, é o segundo reduto, então, e tem uma organização muito... há uma grande quantidade de homens que saem de Taquarussu e vão a Caraguatá para trabalhar na construção do reduto. Ou seja, casas, igrejas, toda a estrutura praticamente numa cidade inteira. Ao fazer isso, eles deixam para trás as mulheres, as crianças, os idosos e os doentes, e vão para Taquarussu para trabalhar. Nesse meio tempo, uma tropa do governo, do Exército Federal, vem e bombardeia Taquarussu. Por que eles deixaram para trás os frágeis, digamos assim? Porque na cultura cabocla você nunca ataca alguém que não tem como se defender. E eles nunca imaginavam que isso ocorreria. E esse é um massacre dos mais terríveis, está referenciado numa obra linda lá na frente do Agostinho, e foi, de fato, um massacre. Isso marcou tanto a memória local, porque nunca antes havia ocorrido algo nesse nível. Havia ocorrido a Guerra Federalista, décadas antes, mas nunca um genocídio de uma população civil. Isso marcou tanto a região que, mais tarde, quando o Matos Costa, que é um capitão do Exército, se infiltra, que é um que tem sensibilidade para tentar entender por que eles estavam lutando, ele vai até um reduto e pergunta: o que vocês querem para acabar com a guerra? Ele fala: a gente quer que destruam as escrituras das terras, expulsem o capital estrangeiro e devolvam as vidas de todos que morreram em Taquarussu. Então, não tem mais retorno, é um ponto sem volta. E, a partir daí, tem todo o processo de cerco e ataque do reduto, mas começam a pipocar, digamos assim, outros redutos, porque nós temos milhares e milhares de pessoas com diferentes insatisfações e que agora tem uma articulação comum, que é a religião, a esperança pelo retorno do monge, com certeza, mas o crescimento de ações contra as injustiças que eles sofreram. Se puder passar agora. Esse é um mapa que mostra o movimento do Contestado em outubro de 1914. Está no mesmo livro que eu referenciei antes. Essa mancha escura é o movimento na sua máxima expansão. Ou seja, esse território, naquele período, estava sob domínio rebelde. O Estado brasileiro, o Estado de Santa Catarina, não tinha controle sobre essa região. Foi a sua máxima expansão, porque, na sequência, ocorre um processo de retração do movimento, que não cabe aqui, não dá tempo de eu explicar por que ocorreu, e chega à região o general Setembrino de Carvalho, né? As tropas do general aparecem na segunda foto lá da galeria, né, passando em revista aqui no centro de Canoinhas. A estratégia dele foi abrir 4 colunas e reduzindo os espaços para impedir que entrassem remédios, né, ou que também eram raros, mas alimentos, munição. Até tenho água, só fico com... Não quero parar de falar, aí não dá tempo de tomar. Obrigado. Como é que está meu tempo? Muito estourado? Não, pode ir. Tá, obrigado. Então, isso é interessante porque, a partir daí, o movimento começa a se retrair. Se vocês perceberem, Lages é um pontinho do lado direito, Lages quase foi tomado pelos rebeldes. Se Lages caísse, havia a possibilidade de, no Rio Grande do Sul, um grande número de ex-federalistas, né, de uma outra guerra que havia ocorrido antes, se unirem a esse movimento e aí ele tomar proporções, de fato, né, nacionais. Mas isso não ocorre, há uma mudança na liderança e o movimento começa a ser, de fato, reprimido de forma mais incisiva pela presença do general Setembrino de Carvalho aqui na região. Isso.
E aí, avançando, né, nós tivemos todos aqueles redutos, combates, etc., mas avançando um pouco em função do tempo, esse cerco do general Setembrino de Carvalho resulta na destruição dos redutos. E aí, a partir do momento que o exército oficial brasileiro, cujo metade do efetivo estava aqui na região para dar conta desse problema, começa a se retirar, começa uma fase chamada de fase do açougue. Porque aí sim os chamados jagunços, que eram os homens pagos pelos grandes fazendeiros da região para reprimir ou para expulsar os caboclos das suas terras, eles assumem a função principal de repressão. São cerca de 1.000 homens vaqueanos, chamados vaqueanos, que foram contratados pelo governo brasileiro, pagos pelo governo brasileiro para guiar o exército e, principalmente, para reprimir depois. E eles não tinham compromisso com a farda, né? Eles eram, de fato, jagunços. Então, há notícias, né, referências assim, de situações terríveis registradas a partir da ação desses vaqueanos. É quase um genocídio de fato, é uma caça aos remanescentes dos redutos. Isso você percebe nas entrevistas. É muito comum que as pessoas, nas entrevistas, fazendo entrevistas lá nas regiões bem interioranas, as pessoas são sempre muito receptivas e falam de todos os temas, do João Maria, dos indígenas, do que a avó fazia. Quando você pergunta na guerra, ele fala, não minha família não estava aqui. Mas a família chegou antes e ele está até hoje. E o reduto é do outro lado da estrada, o antigo reduto, né? Mas ele não quer falar, porque o medo, que foi uma das consequências desse período no pós-guerra, ele está presente até hoje. E aí é possível pensar em algumas das consequências que impactam para a nossa região até hoje, né? Vocês imaginem uma população toda com medo de ser exterminada. Que passar por uma guerra nesse nível de violência é um processo extremamente traumático, não individualmente, é um trauma social para uma região toda. E aí a gente começa a perceber quando, por exemplo, vêm pessoas de outras regiões, é muito comum colegas da universidade, eles falam, mas o que tem aqui na região? O que tem? Tudo certo, mas parece que falta um sentimento de orgulho da região, um reconhecimento da sua história, um reconhecimento do seu patrimônio, alguns elementos que são muito comuns em outras regiões, mas que para nós parece que faltam. Mas é preciso levar em consideração isso. As pessoas foram executadas a sangue frio por defenderem uma ideia ou por defenderem um modo de vida, né? Bom, avançando mais um pouquinho, afinal, as consequências, né, disso que eu falava, o trauma, o medo e a vergonha. Isso também marca, então, como eu dizia, cria uma atmosfera sobre toda uma região. Marca a maneira como as pessoas se comportam, inclusive. É muito comum que as pessoas, por exemplo, evitem conflitos em alguns espaços, né? Porque há, no inconsciente, no imaginário social, uma orientação do passado de que você não deve exceder no seu comportamento, na sua posição. É melhor você assumir uma posição defensiva do que se expor excessivamente. Isso há estudos, né, da psicologia social que mostram como um processo como esse marca uma região inteira. É possível comparar com regiões da Europa que passaram pela Segunda Guerra Mundial. É um trauma tão parecido quanto. E aí, pensando um pouco o que o senhor falou a respeito, por exemplo, do turismo, de fato, há muito potencial. Mas aí eu penso sempre, lembro de Auschwitz, né? Ou seja, o Auschwitz, um campo de concentração, ele foi mantido como um patrimônio da humanidade com um objetivo que é que as pessoas não esqueçam e que nunca mais se repita. Então, além de todo o potencial que nós temos na nossa região, a nossa história é pode ser uma espécie de um exemplo para a humanidade do que não deve ser feito em relação a uma população que simplesmente quer viver do seu modo. Avançando um pouco mais, já caminhando para a final, que é a expressão que todo mundo gosta, o contestado sobre outra perspectiva, né? Potencialidades. Primeiro, o patrimônio sobre o qual eu falava. O pichirum, por exemplo, é um patrimônio intangível. É uma prática agrícola, especificamente, pode ser usada para outras atividades, mas pode ser lida a partir da ideia do patrimônio. Uma nova categoria de patrimônio, por exemplo, é o patrimônio agrário. O patrimônio agrário permite que seja patrimonializado, inclusive junto à Unesco, práticas de produção agrícola tradicional, sementes tradicionais, espécies nativas, paisagem natural, paisagem cultural. Isso é possível hoje em dia, né? A tradição religiosa de João Maria e assim por diante. Por que isso é importante? O patrimônio não tem apenas como função que as pessoas vejam e admirem e partam, mas tem a função principal para as pessoas que são da comunidade, que são da região. Elas precisam se olhar no patrimônio, olhar para o patrimônio e se identificar, se reconhecerem no seu patrimônio regional, territorial, seja ele arquitetônico, seja ele tangível ou intangível. Isso, eu estou orientando o professor, o coronel egresso do programa de mestrado, né? Temos muito orgulho nesse fato. Atualmente eu oriento uma dissertação de uma professora do IFSC na área de arquitetura, em que ela faz um levantamento do patrimônio arquitetônico de alguns possíveis imóveis, especialmente, que podem ser, inclusive, patrimonializados.
mas o objetivo principal é que esses 10 imóveis, uma segunda parte da pesquisa dela, é transformar numa pequena rota, quase experimental, para as crianças das escolas públicas, especialmente. Ou seja, terá um guia, ele vai orientar as crianças sobre cada um dos bens patrimoniais, né, imóveis que tem ali, pela praça, alguns imóveis naquela região, talvez o marco zero do município, com o objetivo principal de construir um sentimento de identificação e pertencimento. O patrimônio é para eles, para que eles se identifiquem. E aí a fundamental ação sua no sentido de incluir a discussão da história regional no ensino fundamental. Por quê? Porque essa criança, quando tiver 17 anos, ela vai reconhecer a sua região, o seu território, o seu patrimônio como o dela, de fato. Eu sempre conto uma história que eu fui aos 17 anos estudar a história na UDESC e eu nunca ouvi falar de Canoinhas fora de Canoinhas. Nunca. E aí, um belo dia, chegou um professor para dar uma palestra sobre o contestado. No final da graduação, já ele falava de Canoinhas. Eu pensei, mas o que Canoinhas tem de importante que esse cara está falando? E aí isso me choca, porque eu passei todo o meu ensino sem eu estudar a história de Canoinhas em Canoinhas. Né? Por isso a importância desse projeto, para que as pessoas saibam da importância do que existiu aqui e do que existe aqui. Porque isso, como está posto ali, pode gerar um sentimento de pertencimento. Ou seja, que as pessoas olhem para a região e falem, eu sou lá da região, falo leite quente, era dor de dente, não tem problema nenhum, está tudo ótimo. E lá teve a história do contestado, e lá tem a mate da Araucária, e lá faz a erva mate, mas com atributos positivos, não negativos. Isso pode parecer bobagem, mas tem um efeito gigantesco sobre uma região. As pessoas passam a se orgulhar de viverem ali. E aí tem todas as consequências que a gente sabe quais são. E aí, como eu coloquei lá, o ensino escolar do contestado. A entrada para essa discussão é pela escola. Né? E aí, também, a minha tentativa de ajudar nesse processo, por exemplo, com essa palestra que eu vou fazer amanhã para professores de História e das séries iniciais, que eu acho que são, curricularmente, os que estão mais próximos dessa discussão. Certo? E aí a definição de patrimônio cultural, da professora, para encerrar, né? Porque o patrimônio cultural é uma categoria na qual pode se inserir essa discussão do contestado. São bens e valores, tangíveis e intangíveis, ou seja, materiais e imateriais, expressos em palavras, em imagens, em objetos, monumentos, sítios, ritos, celebrações, hábitos e atitudes, cuja manifestação é percebida como uma marca, né, que identifica, ou seja, gera uma identidade regional. As pessoas se identificam como sendo daqui, que adquire um sentido comum, né, que fortalece a comunidade, que fortalece o sentimento de pertencer a uma comunidade e desencadeia os processos que, por exemplo, vão alavancar o desenvolvimento regional, que não é só econômico, às vezes ele é muito mais subjetivo do que objetivo. Eu peço desculpa se eu excedi o tempo, que eu me empolgo. Agradeço a atenção e fico à disposição, se vocês quiserem, né, a gente continuar o debate.